Legal, gente! Estamos iniciando mais um podcast, Bate-Papo com Quem Faz. E hoje nós estamos aqui com o Maico e a Suzy. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito esse convite. E hoje nós estamos num clima especial, né? Dia dos Namorados hoje. E é por isso que eu convidei o Maico e a Suzy para virem aqui, porque eles têm tudo a ver com esse momento. Tudo mesmo, vocês já vão saber. O nosso bate-papo com eles é com quem vive casais e casamento dentro e fora de casa, né? No trabalho e na vida pessoal, né? Exatamente. E eles empreendem juntos e dedicam a sua vida à restauração e à mentoria de casamentos e casais, retiros, palestras, conversas que transformam a vida de casais, pessoas. É um ministério muito, muito legal. E já acompanho eles há algum tempo, desde o início, eu acho, que eles começaram, e a gente já vai conhecer mais um pouquinho mais. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no canal deles também, eles também têm um podcast, canal Você e Eu. Isso, o podcast é você e o podcast. Você e Eu Podcast. O canal é Você e Eu, o Instagram também, já vou deixar tudo na descrição aqui, se inscrevam, porque é muito interessante. Então, Maico e Suzy, não sei quem de vocês dois vai começar, mas quem são vocês, o que vocês fazem? Se apresentem para nós, por favor. Eu começo falando que eu conheço a Heidi já faz muito tempo. Desde criança, né? Eu tava lembrando, a gente brincava juntas, né? Sim, a gente morava dentro do Serene, né? Isso. Na mesma época, as nossas mães trabalharam juntas. Isso. E eu lembro de um banho de chuva que a gente teve. Sério? Sério? Olha E daí só. começou a relampear, a gente ficou com medo daí. Mas eu lembro bastante, né? E também lembro de uma vez no programa de crianças que a gente tinha lá, que tu conseguiu segurar uma criança e ela ia cair da ponte. Capaz? Eu lembro disso. Gente, Olha só. Suzy, eu não lembro Sério, disso. sabe aquela pontezinha que tem do Sei. refeitório pra uma outra? Ai, eu sei. Eu lembro de tu segurando a criança, assim. Capaz. Gente, eu não lembro disso. Eu lembro. Uau. Então, Que memória. faz Suzy. muito tempo Faz já. muito tempo. Acho que é melhor a gente nem dizer a Nossa idade, né? Mas fala de nós agora. De Você nós, começa. então, Mike Isso aí. e Suzy, nós nos conhecemos, a gente descobriu esse ano que desde os 9 anos. A gente foi no mesmo retiro de crianças. Aí eu vi a foto de vocês. Nem Achei sabia. bem legal. Mas nós nos conhecemos faz muito tempo, dentro da igreja, a gente se conheceu. Uhum. Mais tarde, na adolescência, na internet também, na época dos Mirks. É o avô do tataravô do WhatsApp, digamos assim. E eram grupos dos jovens das igrejas, a gente se achava no mesmo canal. Uhum. Encurtando, daí pulando pra qual fase agora? Do você e eu. Aí do Você e Eu existe faz uns 4 anos. Durante a pandemia na Alemanha a gente começou... Eles moraram na Alemanha, eles Isso, são formados em teologia, né? O Michael é Tá. formado em só teologia, Michael, né? não. Só dando um parênteses aqui pra Talvez dizer, nós estamos 15 anos casados, temos 3 filhos, Isso. estudei teologia onde a Heidi também fez a formação Isso. teológica dela. Isso. Então nós somos pastores missionários 3 anos no Brasil, 7 anos na Alemanha. Estamos agora há 4 anos trabalhando com casais, também em formato CNPJ, né? Temos uma empresa. Tu soube resumir tudo muito bem, parabéns. Viu? Parece. E você estava falando da pandemia. Na pandemia nós éramos pastores dentro de uma igreja na Alemanha. Então aconteceram várias mudanças lá. Ela foi bem drástica. A gente não podia sair de casa. Então começamos a gravar vídeos para nossa igreja. E alguns dos vídeos que nós gravamos na época era uma série de relacionamentos. 4 vídeos contando a nossa história, falando sobre conselhos para casais. Heidi, traduz Você e Eu em alemão, vê se tu sabe. Do dich? Do Onich, né? Assim começou Você e É, Eu. o do Ich. Do dich. Em alemão. E dentro disso, várias pessoas no Brasil na época nos escreveram, isso era 2020, começo de 2020. Elas falavam, traduzam para o português aquilo que vocês estão gravando. Então nós começamos a gravar os vídeos também em português. E na época, né, rapidamente foi a 100 inscritos no YouTube, sei lá, em uma semana, uma coisa muito rápida. E de repente virou uma chave. Nossa, as pessoas não têm conteúdo sobre relacionamentos. Então eu era pastor e paralelamente nós gravávamos esses vídeos para o YouTube, criamos um Instagram na época.
e fazíamos conteúdo porque fazia parte da nossa história, né? Então a gente, na época, falava o que nós tínhamos lido, aprendido, as coisas básicas para se ter um relacionamento. E naquela época nós tínhamos também decidido que o nosso lugar era a Alemanha. Tínhamos interiormente decidido isso. Tínhamos vendido todas as nossas coisas, os nossos bens no Brasil, e a nossa proposta na época era ir para a Alemanha e voltar para a igreja de onde nós saímos. E nós, no nosso coração, tínhamos um outro desejo. E com a pandemia e se desenvolvendo tudo isso, começou a vir um outro desejo de trabalhar com casais, de ajudar casais, e se foi direcionando de várias formas até que nós chegamos numa decisão, e a nossa decisão era: nós vamos voltar ao Brasil, nós vamos trabalhar com casais sem nenhuma estrutura, sem ninguém, nada por trás, bem na cara e na coragem. E em 2021, agosto de 2021, nós voltamos para o Brasil, criamos a Forma Legal, criamos na época um MEI, um CNPJ, para começar esse trabalho, e assim começou, bem na cara, na coragem. Do zero, só com o celular filmando, fazendo vídeos e com o conhecimento de vocês. Com a paz de Deus, e você e eu. E com a paz de Deus. O que para nós estava muito claro era de que várias pessoas não nos tinham apoiado, desde da instituição onde nós estávamos, familiares. O que é bem normal. O que é bem normal, familiares falando: vocês estão ficando loucos, você vai abrir mão de um país de primeiro mundo, de um bom salário, e vai voltar para o Brasil para não ter nada, certo? Financeiramente. E começar do zero, um negócio sem trabalho formal, né? Sem trabalho formal, e assim, você que estudou teologia, na época eu só tinha essa formação, Sim. Ou você vai ser pastor ou vai ser pastor. Não tem outra alternativa. Não tem outras alternativas. E assim, a gente, na época, montou isso tudo com uma ideia de, primeiro, puramente ministério, procuramos mantenedores e pessoas que nos ajudassem no mês, mas nós vimos logo que não é legal você ser dependente de outras pessoas. Então, algumas pessoas furavam, outras davam, às vezes vinha uma oferta. E claro, isso foi importante nos 2 primeiros anos de caminhada, 1 ano e meio de caminhada. Mas a gente colocou isso como objetivo. Também, que vai ser por um tempo e não para sempre, né? Sim. Mas em algum momento nós entendemos que a gente precisava ter lucro, que nós precisávamos ter metas, que a gente precisava profissionalizar aquilo que nós fazíamos. Sim. A essência ela continua a mesma, né? O nosso propósito é fazer com que casais tenham um casamento extraordinário, que um casal possa viver o melhor que tem para se viver dentro de um casamento. Mas nós entendemos que isso precisava ser uma empresa. Então hoje Você e Eu, ele é uma empresa com uma visão de ministério. Então nós temos, por exemplo, 4 partes, 4 frentes isso. A principal delas são as nossas mentorias de casais. No caso ali sou só eu que faço, onde um casal ele fecha um pacote de mentoria individual. Então eles têm 10 encontros, 10 sessões comigo. E Deus tem aberto tantas portas nisso. A grande maioria dos casais que são atendidos hoje são online. Já atendemos casais em 11 países diferentes. Olha que legal. Então já passamos por todos os continentes do mundo. Por meio do computador de casa. Então é algo bem louco. Também o online ele facilita nesse ponto, né? E ainda mais porque daí tem brasileiros por todo mundo. Sim. E daí o Mike também atende em alemão, então é um público ainda dá para ser maior, né? Às vezes casais mistos, alemão casado com brasileira que mora na Austrália, por exemplo. As coisas bem loucas. Olha só. Ou públicos muito diferentes. Então, inglês ainda não, Michael. Só estou alemão, estudando. Alemão e português, né? Estou fazendo. Eu tenho um professor, um treinador de inglês, ele chama de treinador. Então é bem interessante que... É isso aí, daqui a pouco vamos pro inglês também, né? Essa noite eu acordei e eu lembrei de um lugar que eu fui, os Legendários, e lá tem uma frase que chama Desfrute o caminho. Alguém me perguntou como é que é em alemão. E daí eu falei Genieß den Weg. Essa noite eu acordei e pensei, como é que é em inglês?
enjoy the way, ou enjoy the journey. Que seja, mas fico pensando de novo, como é que é inglês? Porque legal, a ideia um dia seria também aprender inglês. Que legal. Mas então a mentoria é, digamos assim, o nosso carro-chefe, onde ela é uma mentoria de inteligência emocional para casais, então a gente vai trabalhar as questões emocionais, padrões comportamentais, porque nós entendemos que 86% dos problemas de casamento não são aquelas coisas clássicas que nós pensamos. É comunicação, é vida sexual, é dinheiro, é sogro, é sogra, mas são questões pessoais não trabalhadas antes de conhecer o cônjuge. Então a mentoria ela visa muito trabalhar a individualidade de cada um e como isso impacta o casamento. O principal problema não é deixar a toalha em cima da molhada em cima da cama. Isso é consequência, é aprendido. Sim. A pergunta é, de onde é que vem isso? Então, eu tenho dor de cabeça, mas de onde é que vem a minha dor de cabeça? Não adianta eu dar o Dorflex, porque a dor de cabeça ela vai vir. E o casamento também, não adianta eu dizer, você precisa se comunicar de uma forma não violenta, você precisa aprender a fazer mais perguntas, você precisa aprender a elogiar mais. Mas da onde vem tudo isso? Por que eu ajo dessa forma, né? E a maioria das pessoas no cognitivo, elas sabem o que elas precisam fazer, mas o emocional ele não chega lá. Não. E as nossas mudanças, transformações são no hemisfério emocional do nosso cérebro. Tanto positivas como negativas. O alcoólatra, ele sabe que ele precisa parar de beber, ele sabe que o vício dele está destruindo a família, o casamento, mas ele não consegue. Mas virar essa chave às vezes, né? E é uma transformação emocional. Gatilhos, esses gatilhos emocionais, né, que a gente chama, né? Porque eu imagino assim que as pessoas queiram mudar, né? A pessoa quer mudar, só que não sabe nem por onde começar. Sim, até uma das nossas últimas discussões, eu falo pra ele, eu sei que eu sou assim, que eu tenho esse comportamento assim. Vocês agora, sim. Eu falei, agora me dá a receita de como mudar, porque o diagnóstico é esse. Mas eu preciso agora entender, passo a passo, no racional você entendeu. Para chegar lá na solução do problema. Então a mentoria ela visa justamente trabalhar a parte emocional. Primeiro, a pessoa primeiro precisa entender de onde vem. Segundo reprogramar crenças, reprogramar fatos que te levam a ser e agir dessa forma. E como isso impacta o casamento. E depois vem as questões de casal que você pode ajustar e trabalhar. Mas normalmente o problema é o que você está vendo, mas não é o problema de verdade. Ele está por trás, na verdade. Ele está muitas vezes escondido até, né? Exatamente. A gente usa a figura de um iceberg. Então você vê 10% do iceberg, o navio ele bate ali, a parte que você viu, mas tem 90% que estão na profundidade. Sim. E os problemas sustentando aqueles 10%. Sim. Então, tanto vou dizer que um casamento que dá certo, ele tem 90% de assertividade naquilo que você não vê, como um que não dá certo. Então, a mentoria, digamos assim, é o nosso principal serviço. É o carro-chefe. É o nosso serviço premium, né? Então, depois nós fazemos palestras, eventos, retiros, grande parte em igrejas, mas também no corporativo. Nós temos os nossos livros. A gente esqueceu, né? Devia ter mandado para... Não trouxeram o livro. Esquecemos o livro. Vamos mandar... Vocês têm dois livros já, né? Dois livros, né? Temos dois livros. Quais são os livros? Como é que é? O primeiro, ele é um livro para casais, chama Tive Amor no Casamento. São 28 capítulos onde o casal vai trabalhar essas questões que nós estamos falando. Sim. E o outro é o Geração Pornô, Uma Jornada à Liberdade, onde é um livro sobre masculinidade. É um livro para homens, falando sobre posicionamento. Então, quem procura vocês normalmente é aquela pessoa que está com dificuldade no casamento. Está em crise no casamento. A gente já tinha a ideia de trabalhar mais com a prevenção, de pegar um público mais novo, né? De ajudar eles a identificar... Fazer um curso de casais, né? Tipo... Só que não tem adesão. O pessoal só procura ajuda quando tá na merda. Quando tá ali barranco, né? Na beira do precipício. Inclusive a mentoria se chama A Última Chance. Então, normalmente a pessoa ela vai dizer, não aguento mais, eu vou procurar alguma ajuda. Infelizmente é assim. Sim. Infelizmente, algumas pessoas só procuram ajuda quando não dá mais. Eu digo, as pessoas elas procuram transformação, mudança em duas circunstâncias. Na automotivação, no amor ou na dor. Eu quero algo para minha vida, eu vou correr atrás, vou estudar, vou buscar informações, vou me capacitar.
E essa é a minoria das pessoas. A grande maioria é quando a água está batendo na bunda, quando a dor é muito forte. Sim. Então nós atendemos a partir disso. Então normalmente são situações, o casal não tem mais sentimento um pelo outro, passou por uma traição, uma crise financeira. Muitas vezes nem é o casal que procura, então uma pessoa é só um lado, sua esposa ou marido procurando primeiro uma restauração pessoal. Então tem várias situações que vêm até nós. Eu acho que aí fica um bom de um recado, né, para todos nós. Antes da água bater na bunda, procura, né, restaurar aquilo que... Porque todo mundo tem, né, os seus problemas, as suas questões lá da infância, às vezes, muitas vezes vem da infância, né, me corrija se eu estou errada, mas, né, coisas que vêm lá de trás que fazem com que haja esse emocional e, lógico, em contato com outras pessoas, ainda mais num casamento, né? Tá dentro de casa ali com a mesma pessoa que veio de uma outra realidade, aí o negócio às vezes dá uns choquezinhos ali, né? E fica a dica, né? Porque o Maico não atende só casais. Às vezes a restauração começa com a parte que mais quer ajuda. Sim. E dá pra começar só com uma parte e ela vendo mudança no teu comportamento, de tu curando as tuas feridas, o cônjuge também fica atraído em procurar ajuda. E assim foi na nossa história, porque nós falamos ali de 2019, quando nós começamos a gravar vídeos, mas em 2017 nós estávamos numa crise de vida muito grande e que tinha um impacto sobre o nosso casamento. Então a Suzy estava passando por uma crise, eu estava passando por uma crise e eu via a Suzy buscando ajuda em livros, informações. E de repente a Suzy começando a acordar mais cedo, eu via a motivação da Suzy e eu pensava, a gente tinha acabado de ter o nosso segundo filho e eu pensava, ela consegue acordar antes de mim, tá mais motivada, tá lendo a Bíblia, tá assim desenvolvendo e eu tô aqui morrendo de preguiça e as coisas não estão acontecendo. Então eu olhava pra Suzy... A gente tinha o nosso filho de 6 meses na época, eu ia distribuir jornal naquela época. Na nossa situação financeira, tu ia assim, de madrugada, de né? madrugada, pra acordava 4 da manhã. Dinheiro. Porque eu tinha conseguido colocar um objetivo do que eu quero. E pra mim eu relutei bastante em pintar, que eu também pinto. Precisa de artista plástica. Sim, artista plástica, verdade. E eu coloquei um passo a passo, sabe o que eu preciso? Então eu preciso comprar as minhas tintas, onde é que vem o dinheiro? Não tinha, então vou fazer o que dá. Então, meu objetivo era trabalhar distribuindo jornal até conseguir uma quantia para comprar e começar meu ateliê. E assim, comecei. A Suzy acordava às 4 da manhã e ia distribuir 1 hora jornal. Às 4 da manhã não, era bem antes. Era antes, mas para distribuir às 4. Para distribuir antes as pessoas receberem. Até às 6 tinha que estar. E daí eu acordava depois para ficar em função das crianças. Então, foi dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que eu começou a ver e de olhar para o outro e ver, poxa, o outro está se desenvolvendo, está se movendo, ele está fazendo alguma coisa, eu quero isso para mim também. E nós dois víamos com dores muito fortes, você falou da infância. Então, dores da infância, rejeições da infância, traumas da infância. E elas impactam diretamente sobre os nossos resultados conjugais, profissionais, na empresa, onde você está, independente da área. E então na minha situação era muito frases que eu ouvia do tipo de ti não vai dar nada, que nota o vizinho tirou. Eu ouvi isso a minha infância inteira no sentido de que eu não me sentia amado. Então, e nem valorizado pelo resultado que tu trazia. Isso. Então como pastor eu muitas vezes fazia o que os outros queriam porque eu queria um elogio. Aprovação. Eu queria uma aprovação. Então, a gente é bastante escravo das aprovações, né? Isso. E às vezes você está lá na tua empresa, no teu ambiente profissional, você está fazendo isso também por causa de uma aprovação. E não porque tem um propósito por detrás. E é isso que mudou na nossa jornada de casal. A gente hoje faz porque somos chamados para um propósito, para uma coisa bem clara. Então nós tivemos que trabalhar as nossas dores na época. Uma das minhas dores era essa necessidade de aprovação, as minhas rejeições da infância. Isso se materializava em vícios. Por exemplo, um livro que eu escrevi sobre geração pornografia foi um problema na minha vida justamente porque eu procurava aprovação, porque eu não sabia lidar com críticas, porque eu não sabia lidar com as rejeições das pessoas, com as críticas das pessoas. Então isso se estourava num vício. Foi a fuga que tu encontrou, na verdade, né? Exatamente.
Então hoje eu falo... Outras pessoas encontram fugas, né? Buscam fugas, vícios em outras coisas, né? A bebida, o cigarro, compras, comida, ou Sim. não comer também é uma fuga. Também. Então tem vários caminhos, né? Como na tua história também. Na minha história também. Acho que todo mundo passa por rejeições e dependendo do teu perfil comportamental, do teu temperamento, isso tem um grau mais high, assim. E eu passei por um abuso sexual na minha infância e trouxe... Por muitos anos eu guardei isso só pra mim, não tinha orientação de o que se fazia com isso. Eu encarei isso por muitos anos como um pesadelo e de que isso não tinha acontecido de verdade. E quando a gente se casou e nossa intimidade sexual então começou, era um desastre. E até eu reconhecer de onde é que isso vem, por que eu travo, por que eu não quero, por que eu fujo, por que eu brigo pra ele não me procurar. Então foram... A Suzy, intencionalmente, né? Nós éramos pastores na época, então segunda-feira era o dia mais propício, não só rolava assim. O dia de folga, né? Dia de folga do pastor. Naquela época. Então a Suzy achava motivos para brigar comigo. Eu pensava, mas por que essa mulher tá brigando comigo? Mas era um comportamento disfuncional, um mecanismo de defesa em relação ao abuso que nem ela mesma tinha clareza que tinha passado. Tinha consciência. Então demorou uns meses ali dentro do casamento já pra gente conseguir reconhecer, não, a gente precisa de ajuda, não dá pra continuar assim, isso não vai curar do nada. Então, essa fase ali de 2017 foi uma fase de cura na nossa vida. Bem crítica. E onde nós fomos buscar caminhos. Então, e ao mesmo tempo é para ajudar outras pessoas, né? Como é que você vai ajudar outras pessoas? Você está num ministério pastoral, né? E aí, querendo ou não, você é líder ali, você é visto, né? Como um exemplo, né? Sim. Isso não é legal, não é fácil, imagino que... E nós, assim, nós viemos dessa cultura e nós entendíamos que dentro da espiritualidade cristã tinha todas as respostas. E nós entendíamos o que Deus queria e tudo mais, mas nós não procurávamos ajuda em outras áreas. Então, por exemplo, trabalhar desenvolvimento pessoal, era visto como algo que você não precisava. Mas quando nós começamos a trabalhar desenvolvimento pessoal, de olhar para dentro de si, autoconhecimento, isso teve um impacto positivo sobre o nosso casamento. Eu digo que foi minha segunda conversão. De entender as nossas emoções, de gerenciar elas. De ler a Bíblia com outros olhos. Jesus não queria só dizer aquilo, ele queria dizer outra coisa também. Como é que eu nunca soube desse conhecimento? Então a gente começou a trabalhar isso também na nossa história, isso também fez parte do nosso processo de cura. Então hoje nós ajudamos as pessoas com inteligência emocional, com uma visão cristã. Então nós somos, vou dizer, uma empresa judaico-cristã nesse sentido, porque nós estamos levando o nome de Deus também como centro, mas com ferramentas. E essas ferramentas, elas foram importantes, de usar o melhor que tem hoje em ferramentas. Elas foram importantes na vida de vocês e agora vocês levam para outras pessoas, né? Então, digamos assim, o canal Você e Eu, ele surgiu a partir da cura que vocês experimentaram e agora vocês estão levando, digamos, o conhecimento e aquilo que vocês realmente experimentaram para outras pessoas, né? Total, porque é aquilo que a gente disse antes. O diagnóstico todo mundo consegue reconhecer. Eu sou grosso, eu sou um viciado, eu bebo, eu gasto demais. Agora, ter ferramentas para descobrir onde é que isso vem e passar por esse processo, a gente quer ajudar imensamente muitas pessoas. Com certeza. E faz toda a diferença. Sim. É exatamente isso. Eu digo que a nossa dor, o nosso propósito de vida está alicerçado na nossa dor. Quando essa dor ela é curada. Olha que legal, a gente pensou nesse podcast bate-papo com quem faz, justamente para quem faz o seu trabalho com um propósito a mais, assim, sabe? É isso que a gente quer trazer, trazer à tona pessoas que não fazem por fazer, porque é muito fácil você dar aquela receita, né? Mas assim, se você passou por isso, não, eu passei por isso, eu sei como é que é, então assim, eu tô junto contigo, eu imagino que na mentoria você dar a mão, né, para a pessoa e vamos seguir juntos, né? E nessa coisa do propósito, eu sempre digo que o propósito ele está além das questões financeiras. Então, se você não tivesse dinheiro nenhum, o que você continuaria fazendo com o teu coração? E se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se tivesse uma independência financeira
onde você não tem a necessidade de trabalhar para gerar alguma renda, o que você continuaria fazendo? Então, eu creio que o propósito ali no meio, independente se eu tiver ou não tiver dinheiro, porque é Ele que vai me dar também dinheiro e Ele que vai me ajudar a passar pelos tempos de vacas magras. Sim. Porque quem empreende vai saber que você vai ter meses... Uau, você vai pensar, só vai subir esse faturamento, dinheiro. Né? O teu marido rindo aqui nos bastidores. Vai dar tudo certo. Nossa. E daí no mês seguinte... Só aqueles foguetinhos. Exatamente. E daí no mês seguinte parece que... Tu tá lá no chão, né? Tu tá lá no chão. Então você aprende a gerenciar esses dois, porque o que te carrega não é o lucro, não é só o dinheiro que você vai ganhar, não é a venda, mas o que vai te carregar é o sentido pelo qual você está fazendo isso. Sim. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, multimilionárias inclusive, com empresas de sucesso, mas com relacionamentos quebrados. E a pessoa diz, o meu sucesso profissional, o meu sucesso financeiro é uma disfunção. Porque eu queria provar para minha mãe, queria provar para o meu pai que eu mereço ser amado, Ou outras situações extremas, né? O casamento tão ruim e você entendeu que você precisa demonstrar amor pelo seu cônjuge, mas você não sabe e a solução que te vem à mente é eu preciso comprar então um apartamento para a pessoa. É isso que vai para mostrar que ela se sente amada, mas ela não consegue dar um abraço, não consegue dar um beijo, não consegue olhar nos olhos, não consegue demonstrar carinho. Então mostra... A gente entende que o dinheiro ele é importante. Sim. E a gente, com certeza, a gente precisa dele, na verdade. Ele é um facilitador e ele é um pilar da vida. Sim. E nós crescemos também com essa ideia de que dinheiro é um problema. Quem cresceu no ambiente de igreja, dinheiro é pecado, ser feliz é pecado. Não, gente, ser feliz, Jesus deseja que a gente tenha uma vida plena e abundante, e felicidade faz parte dessa jornada. Jesus não chamou só os pescadores, ele chamou também os cobradores também de cobrou impostos. Mas a felicidade, claro, ela é uma... não é dependente do dinheiro de um momento, mas eu creio que essa vida ela pode ter significado, e felicidade faz parte disso. Então ele é um pilar importante, mas ele não é o único. Então tem outras coisas que precisam crescer junto com essa jornada de empreendedor. Nós falamos que na nossa jornada hoje a gente poderia estar muito mais longe, mas nós temos 3 filhos. Eles também demandam tempo, né? Nós temos 3 filhos que querem uma mãe e um pai em casa. E não tem como eu dizer, para de crescer agora, vou investir na minha carreira para então, não, a gente entende hoje que nós estamos na fase que estamos e vamos fazer ela bem feita. E você e eu, né, a gente entendeu também a questão da autorresponsabilidade. Eu não preciso agora ajudar todos os casais, mas eu preciso que minha família esteja primeiramente bem e saudável para então a gente continuar e estar ajudando outros casais, outras famílias. Então, algumas decisões, por exemplo, que nós tomamos do ano passado para esse ano. Ano passado nós fizemos mais de 20 eventos presenciais. Nós dois, né? Juntos, de final de semana. 20 no ano, isso significa quantas vezes por mês? Em torno de 60 dias fora. Né? Porque se você contar a saída, às vezes as viagens, né? Porque isso, às vezes era no Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, então eram lugares longe. E a grande maioria deles a gente não levou os nossos filhos juntos. Então uma decisão que nós tomamos em relação a esse ano, fazer menos eventos. Nós decidimos que eventos de viagem, então, por exemplo, pernoites, né? Esse ano nós temos eventos agendados 2 vezes no Espírito Santo, Mato Grosso, e nós comunicamos isso, faria só eu, não faríamos mais em casal. Tem uma perda nossa, porque tem a parte da Suzy de história, mas nós entendemos que não foi saudável para os nossos filhos. Ficar tanto tempo longe de nós, não foi saudável para a nossa rede de apoio, que era minha sogra principalmente. Então, nós decidimos que eventos que nós hoje vamos fazer são eventos pequenos, no sentido de que a gente consegue ir e voltar. No máximo uma pernoite, ir e voltar no mesmo dia, algo nesse sentido, pela saúde emocional dos nossos filhos. E nós sabemos... Que idade que eles têm agora? 4, 6 e 8. E nós sabemos que daqui a 2 em 2. Daqui a 4 anos eles vão ter 14, 16, 18. Exato. E que daí é uma outra fase de vida. E a gente não quer que eles tenham raiva do que pai e mãe fazem.
Não quero. Eu quero que eles nos apoiem e vejam o valor que a gente está passando, né? Não adianta. E isso vocês vão plantar nesse momento, sim, dando tempo de qualidade para eles também, né? Sim. Exatamente. Então, decisões que nós tomamos porque, se nós quiséssemos, poderíamos encher nossa agenda. Uhum. Porque demanda tem. Que demanda teria. Até em vários outros fatores. Mas nós entendemos que não adianta só desenvolver o pilar profissional e financeiro. Mas que nesse momento os nossos filhos, eles precisam de nós. Sim. E eles só vão ter 4, 6, 8 anos uma vez na vida. Então é uma fase. É uma fase e que depois talvez nós podemos dar um pouquinho mais de gás, nós podemos desenvolver mais. E com certeza vocês vão ter um olhar positivo para esses anos que vocês pisaram um pouquinho no freio, né? Para depois dar um gás, porque os filhos de vocês também vão ter esse apoio emocional, assim, né? Sentir que o pai e a mãe estiveram presentes, né? Exatamente. Então, entender que empreender, eu não vou colocar a minha empresa, o meu pilar profissional acima de tudo e de todos. Mas que ele precisa fazer parte como qualquer outro pilar. É imaginar um barril. E o barril, ele tem os seus vários filetes. E cada filete é uma área da tua vida. Então, profissional, financeiro, conjugal, filhos, saúde, social. Então, tem pessoas que têm um filete do profissional lá em cima, 10. Sim. Mas o da saúde está em 2. E uma hora, o fato desse 2 da saúde estar tão baixo, vai quebrar o profissional. Então não adianta fazer tudo só pelo dinheiro e rapidamente ficar rico e depois eu vou cuidar da minha saúde. Mas é achar esse equilíbrio agora. As coisas têm que andar meio que juntas, assim, né? É um passo de cada vez, assim. Exatamente. Então hoje nós entendemos que procuramos ter esse equilíbrio e que poderemos talvez estar mais longe, fazendo mais coisas, mas que isso não é o mais importante. O mais importante é entender que nossa família precisa de cuidados, que nós precisamos nos cuidar, que nossos filhos precisam ser amados e se sentir amados e gostar daquilo que nós fazemos, para que em algum momento a gente também consiga priorizar outras áreas. Sim, super importante. E aí tu ainda empreende na área de pintura. Sim. Artista plástico. Sim. Era um dom que eu sempre ignorei muito pelas minhas feridas e o Michael me impulsionou bastante para continuar e fazer isso. E olha, pelo que as pessoas dizem, eu realmente pinto muito bem. É verdade, eu também vejo as fotos, são lindos quadros. Sim. Me faz muito bem, assim, eu ainda não tenho 100% de entendimento do que isso é um propósito e tal, assim, mas é o meu momento onde eu sento, eu escuto uns podcasts, eu escuto palestras e tal, no Spotify, e posso pintar ao mesmo tempo, então eu recarrego a minha bateria, assim... Acaba sendo um hobby e ele acaba te dando também uma renda ali, né? Sim. É um hobby que... A Suzy fechou um quadro no ano passado que nós nos impressionamos, né? Tem a FG Empreendimentos de Balneário Camboriú, acho que é uma das maiores construtoras do Brasil, inclusive. Sim. E o proprietário, um dos sócios proprietários, ele ia ser homenageado pela trajetória dele e a equipe dele entrou em contato com a Suzy para fazer um retrato dos avós dele, que foram os fundadores do Gaspar Parque Hotel, os pais dele já eram empreendedores. Então, assim, teve trabalhos importantes que a Suzy fechou e que é um reconhecimento, no meu ponto de vista, da arte dela. Sim. Então, você fala um pouco da tua arte, o que você pinta exatamente? Então, eu pinto hiperrealismo, ou seja, o cliente me dá uma foto e eu faço dela uma projeção maior, né? E é uma obra que ela demanda mais tempo, mais horas, então não é assim do dia para noite. Mas é o meu dom, eu gosto muito de fazer isso e faço com qualidade, com
Com perfeição não vou dizer, porque se tu chegar bem de perto, você vai ver que não é uma foto. Por um acaso você é perfeccionista? Sim, mas eu entendi que isso não é muito bom. Não é bom, tô entendendo isso também. Não é a qualidade. Não. A gente tem que conviver com as imperfeições também, né? Sim. Faz parte, né? É melhor feito que perfeito. Exatamente, O meu marido me fala muito essa frase. Aprendi com ele. Isso aí. Bom, vocês são empreendedores, então. É a rotina de vocês, como é que é? Porque vocês têm um lugar separado, é na casa de vocês. Uhum. É na casa de vocês. É, tudo na casa. Tudo na casa de vocês. Nós temos um escritório à parte dentro da casa. Uhum. Mas aí vocês conseguem manter essa rotina, assim, digamos, vocês já diminuíram as viagens para longe, né? Diminuíram consideravelmente. Como é que é o dia a dia, assim? Como é que... Conta pra gente como é que... Hoje nós sentimos falta de uma porta de estúdio. Sabe aquelas que tu não escuta nada do outro lado? Isolamento acústico. Isolamento acústico, porque o escritório do Maico fica bem não é no meio da casa, mas é assim, perto, entre os quartos e a sala de convivência ali. Então, com os três, quando eles chegam em casa ou no horário que precisam ir para a cama, é muito barulho, assim, é desafiador. Também não quero que eles cresçam e se lembrem, porque era muito ruim ir para a cama, tinha que ficar toda hora fazendo silêncio e a mãe para. Eles não entendem, né? A margem deles de se concentrar em fazer silêncio é alguns segundos. Mas eu sempre queria isso, sabe? Eu queria estar junto com o Michael. Eu acho muito lindo quando casais empreendem juntos, falo pra vocês. É desafiador, mas é tão bonito quando funciona. E não é todos os dias que vai funcionar. Não. Não é. Mas... Definitivamente. E dos filhos estarem junto ali, o meu ateliê também está debaixo do mesmo teto. Sempre que também queria conciliar de estar com os filhos e trabalhar, então hoje eu consigo fazer isso, eu tô no Você e Eu, e também tô no ateliê, todos os meninos agora estão na aula, então a gente tem se encontrado assim, de estar achando uma rotina que seja saudável para todo mundo. Mas prático, nós acordamos ali um pouquinho antes das 6 da manhã, temos o nosso café da manhã em família, a gente preza por isso, então os meninos são levados ali pelas 7 horas para a escola, e de umas 7h30 até 9 horas é um tempo que nós tiramos para fazer exercício físico, ir na academia, ler alguma coisa, fazer o seu devocional, tempo de desenvolvimento nesse sentido. Então 9 até meio-dia é um horário onde normalmente ou você faz algo para casa, ou você faz algo no ateliê, ou a gente faz alguma coisa do Você e Eu juntos, se tem algum vídeo, alguma gravação, ou eu atendo. Então nunca tem uma rotina fixa. E a parte da tarde, então, é uma parte de família. Normalmente a Suzy, então, Almoçamos juntos também, temos isso também como hábito. A parte da tarde, a Suzy vai fazer algo com os filhos, nós entendemos que é dessa forma. E eu, então, faço normalmente atendimentos. Tem 3, 4 atendimentos por dia. Nós delegamos algumas coisas que não somos nós que fazemos, mas é o tempo usado, então, para o nosso trabalho digital. E depende do final de semana, então normalmente saímos de viagem na sexta, voltamos domingo à noite, depende do evento, depende do que tem a ser feito. Então eu trabalho à tarde, muitas vezes à noite, a grande maioria das pessoas que eu atendo nesse período do final do dia, à noite, é quando o casal pode estar em casa. É algo que nós temos também para melhorar a nossa agenda, mas eu acredito que nós temos uma rotina bem delimitada. A gente também diz assim, filhos precisam entrar na rotina para o casal sair dela. Então eles têm um horário de dormir, ter 7h30 às 8 horas também. Então eu procuro voltar de novo, estar junto com a família, colocar eles para dormir, contar uma história. Então durante a semana essa é mais ou menos a nossa rotina. E depois às 8, às vezes eu atendo, às vezes a gente tem nosso tempo em casal, mas é um tempo onde nós tiramos para nós de novo. Para algo nessa direção. Então hoje a gente está nessa fase de profissionalizar o Você e Eu, de termos já terceirizados, de futuramente contratar alguém para delegar outras tarefas que pesam para vocês. Que pesam, que não
não cabe mais dentro da nossa rotina. Assim, a gente está no nosso limite também de rotina hoje em dia. Ou seja, quando a gente começa a empreender, quando a gente começa o negócio, a gente faz tudo, né? Tudo, assim, desde a faxina, né? Tudo é com a gente. Daí depois chega um momento que a gente precisa começar a delegar, porque você precisa dar atenção também para aquilo que é o teu propósito, né? E o propósito de vocês é trabalhar com o casal, é dar atenção pro casal, né? Se você vai ficar lá aí fazendo a faxina do escritório, claro que isso faz parte, né? Mas entendem o que eu quero dizer, né? São coisas que a gente precisa começar a delegar também pros outros, né? Coisas desde a empresa e da casa. Às vezes tem aquela coisa de casal, a esposa esperar, o marido tem que fazer isso dentro da casa. E eu falei, Suzy, se eu tiver que trocar essa fechadura, eu vou precisar tanto tempo para fazer. Vamos pagar alguém? Eu prefiro atender, eu ganho 5 vezes mais do que ter que fazer uma coisa porque viu o pai dela fazendo dessa forma. Sim. Então o empreendedor tem que aprender a terceirizar aquilo que não é o forte dele. Sim. E, de novo, focar naquilo que você faz bem, que vai te dar uma renda muito maior do que você às vezes ficar fazendo um monte de coisas pequenas que você não faz tão bem, que vai ser mais devagar, que não vai trazer aquela qualidade que traria, e você foca naquilo que vai te dar um resultado melhor, seja financeiramente ou de qualidade. E também entender que, por exemplo, quando começa a empreender, que tu vai ter que dar o teu gasto, vai ter que fazer tudo, mas ela tem que ser uma fase só. Porque tudo tem um limite, né? Eu passar a minha vida toda, a infância toda dos meus filhos, dando todo o meu 100% pro trabalho, não tá certo. Então, de entender que é uma fase, e eu agradeço muito meu marido que esse ano eu posso estar mais em casa e não preciso estar em todos os eventos com os casais. É muito legal estar com eles, é legal porque eles gostam de ouvir a versão feminina do relacionamento e não só, né, ver um homem palestrando e tal. Mas os meus filhos são mais importantes. Sim. E a fase que eles é um momento que vocês passa têm muito rápido, passa muito rápido. E a gente entendeu que o nosso começo agora era muito intensivo, mas precisamos delegar algumas funções. Mas nós estamos na nossa melhor fase, em todos os sentidos, financeiramente e nos ajustando. Então, o começo do empreendimento tem isso. Sim. A maioria deles quebra nos 3 primeiros anos, né? Então, é uma estatística. Então, começar ali como MEI, migrar de MEI para Simples, são algumas coisas que tudo exige, né? Uma mudança, que nem uma criança que vai crescendo. Então, hoje a gente está num momento legal, nos achando e... inclusive assim, quando nós falamos vamos fazer menos eventos, começou a abrir o online, né? Pessoas, mentorias entrando, então até em termos de resultados de faturamento financeiro, hoje muito melhor do que se for olhar em outros anos. Olha só que legal. Então, às vezes é ter coragem também de fazer aquilo que é o certo. E de dizer não às vezes também, né? Eu fiz parte de alguns cursos e eu olhava para a vida de outros empreendedores que eram pequenos também, na época. E eu olhava, gente, que loucura, como é que essas pessoas vivem? Elas só vivem pro trabalho, elas só trabalham. E eu pensei, não é vida, eu não quero essa vida para mim. Então é conseguir entender qual que é o propósito da minha empresa. E focar naquele propósito, não sair atirando para tudo que é lado também. Sim. E aí vem de encontro. O propósito de vocês é ajudar casais que estão enfrentando dificuldades no seu relacionamento. Não ficar fazendo N coisas assim, que são importantes para o empreendimento de vocês, mas que não vão, digamos, no propósito, né? Por exemplo, nós já tivemos convites de parcerias. Vocês querem divulgar tal produto para nós? Nós temos um Instagram de quase 50 mil pessoas. Então, ele é um Instagram relativamente médio, né? Não é milhões, mas assim, ele tem localmente ele tem um poder e tal. Sim. Mas nós analisamos e pensamos, mas não tem a ver com o nosso propósito. Até às vezes a gente faz uma e outra parceria, sei lá, já foi numa cabana e divulgou a cabana para eles e tal, mas tem a ver com o nosso, porque a gente tem que o casal deveria fazer isso. Hoje é dia dos namorados, a gente vai sair para jantar num lugar legal lá na nossa cidade, então a gente vai divulgar o lugar também em troca do jantar. São pequenas coisas que a gente faz. Mas tem outras parcerias que nós entendemos. Que daí não tem a ver, né, também.
que foge daquilo que nós consideramos relevante para a mensagem que nós queremos passar adiante. Exatamente. E vocês tiveram algum momento que vocês pensaram em desistir? Não, estamos errado, começamos e agora chegamos nesse ponto. Teve isso? Vou perguntar para ti. Do você e eu? Do você e eu, a gente, o que sempre nos deu forças para continuar, mesmo quando estava bem ruim, assim, foi o que Deus nos deu. A gente buscou isso tanto e passou por tantas outras dificuldades que a gente viu, não, só tem esse caminho. Então, às vezes, tu tá ali não tendo outra opção, às vezes é bom. É isso ou é isso? Não tem outra opção. Se fala muito de quando você vai empreender, você não empreender com plano B. Porque daí você dissipa energia. Energia de vida, de tempo, de recursos. Então, nós fomos empreender com plano A. Claro, a gente tem, por exemplo, uma renda de um aluguel, nós tínhamos uma reserva de emergência, a gente não foi negligente com a nossa família, isso eu preciso dizer também. Sim. Mas nós fomos com o plano A. O plano A era de dar certo, não tinha outra alternativa. Sabendo das dificuldades. Sabendo das dificuldades. Então, vou dizer assim, você fazer o teu primeiro faturamento do mês e ganhar R$300, não dá para viver de R$300. Mas hoje você fazer um faturamento de mais de 2 dígitos, então já dá para viver. Então, você suportar os R$300 para hoje fazer mais de 20 mil, por exemplo, no mês, então isso já te mostra que impulsiona, te né? impulsiona. Então, nunca pensei em desistir. Naquele mês que eu olhei, cara, a gente só ganhou R$300 no mês. Não dá pra pagar nada com isso. Não, nem no supermercado. Tipo, tu vai ali e compra 2 sacolinhas. Deu. A gente, quando chegou no Brasil, eu falei, tá, Maico, a gente vai, nosso financeiro, quanto que eu tenho de compras no mês? Era R$1.000? No começo, óbvio, né? que não dava. Daí o Maico tá 1.200. Também não dava. Mas estamos em outro patamar. Sim, mas eu digo São assim, fases, a né? gente passou pela fase de no mês ter R$300 de lucro, não de faturamento, de lucro. Sim. E ter meses onde a gente teve um faturamento super alto. Então, é conseguir passar por essa fase. E para passar por essa fase, por isso você não pode ser negligente em outras coisas. Você aprender a criar uma reserva, um fluxo de caixa para tua empresa. Aprender a ter uma reserva de emergência na tua pessoa física. Aprender a separar as duas coisas. Né? Muito importante. O que é investimento na empresa, o que é investimento na minha casa. Entender que tem que ter CNPJ rico para ter uma pessoa rica, e não é o contrário. Não é ostentar por ostentar. Hoje a gente entende que é importante você ter a estética, tudo isso. No começo a gente não tinha. Mas é você suportar os momentos difíceis. E para suportar os momentos difíceis, você tem que aprender a poupar na época das vacas gordas. Tem uma história da Bíblia, a história de José, onde ele tem um sonho em relação ao faraó, onde ele sonha que tem 7 anos, vou abreviar a história, mas tu deve conhecer. De poupar nos anos de prosperidade para que nos anos que não tivesse colheita você conseguir passar por eles. Então nós também trabalhamos dessa forma, entender que você não vai consumir todos os recursos quando está indo muito bem. Então você consegue passar pelos... Deixar uma gordurinha lá, né? Exatamente. Para justamente passar pelos momentos que estão difíceis, né? Porque eles chegam também, né? E também tem algumas coisas de fé. Por exemplo, a gente chegou num fim de ano, eu sempre dizia, dezembro ou janeiro são meses onde as pessoas não fecham contratos, não fecham mentorias e tal. E foi um final de ano ali, o nosso melhor final de ano, onde foram aparecendo pessoas, clientes, foi na época dos clientes internacionais, né? De repente, um casal de alemães fechou comigo, brasileira casada com um alemão, e uma médica super renomada lá na sua cidade. De repente começaram a aparecer contratos e eu quero dizer, você também ter fé, de olhar para frente com fé. Você não está vendo, mas você vai dando os passos de coragem. Bem inspirador essa parte. A gente está passando por essa parte, assim, de ter fé no propósito final, assim, né? E aprender a confiar em Deus, né? Legal. Muito bem, gente. Eu acho que
É isso aí, foi muito legal esse papo, nem sei quanto tempo a gente tá aqui já conversando, mas eu acho que poderia ir mais, né, o resto da manhã aqui conversando, mas muito obrigada por terem vindo. Vocês teriam, assim, ó, ainda um último conselho, assim, para quem tá começando a empreender, mas não só para quem tá começando a empreender, mas assim, ó, voltado ao propósito que vocês têm, assim, né? Casais que estão passando por dificuldade, gente, não deixa a peteca cair. Procurem o Michael e a Suzy, eles têm um know-how bem grande, eles têm condições de ajudar. E eu imagino que vocês tenham testemunhos de muitos casais que vocês conseguiram, né, recuperar. Quem sabe vocês contam ainda, né, por último, algum testemunho, assim, de um casal que estava... Tem um casal que me veio à mente, não vou dar nomes, mas vou situar assim. E nem da onde, né? Nem da onde, mas a história era de uma mulher que a mãe era prostituta e ela levava a filha junto para se prostituir. Então, ou seja, os homens pagavam mais para levar ela como menina, adolescente, né? E o rapaz também, o marido no caso, a história dele era também bem forte, chocante. Porque quando ele era criança, eles eram bem pobres, e a mãe pegou ele e os irmãos um dia, colocou num barco e ia se matar junto com eles. E acabou que não aconteceu, ele sobreviveu e os dois se encontraram, e cada um com histórias de muita dor. Então, como é que vai ser o casamento de um casal assim, com feridas e dores tão fortes? Profundas, né? Profundas. A gente usa a frase de Sartre que diz que pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam. Então, um casamento cheio de feridas não por causa deles, mas por causa do que os pais e do que eles viveram na sua infância. E eu pude acompanhar eles na minha mentoria de 10 sessões. Então, muita coisa aconteceu no meio da mentoria. A mulher mandou ele para fora de casa, teve várias idas e vindas. Isso também acontece, porque quando você começa a trabalhar a tua história, você começa a ser confrontado com a tua dor. Sim. Mas hoje eles estão juntos, não vou dizer que estão perfeitos, porque não é 10 encontros que vão resolver. O processo continua na vida deles. Mas eu fico muito feliz que eles permaneceram juntos, até fizeram depoimento, até temos lá nos nossos stories fixos. Mas eu quero dizer que para a tua história existe esperança, independente de qual for ela, qual for o tamanho da tua dor. Nós cremos primeiro que existe um Deus maior que a tua dor, que Ele pode intervir na tua história, mas nós também temos ferramentas que podemos te ajudar a você trabalhar ela, ressignificar, reestruturar. E primeiro é a tua história que precisa ser restaurada para que teu casamento seja restaurado. Ai, que legal, gente. Nossa, tô bem emocionada aqui. Que história impactante, né? Você acompanhar um casal assim. Que legal. Meu, algum conselho para quem está começando aí nessa área do empreendedorismo? Eu diria que o conselho é você se perguntar o porquê eu estou fazendo isso. A questão do propósito. A questão do propósito. Também mesmo. É ter claridade do porquê você está fazendo isso. Ganhar dinheiro é legal. E tem que fazer parte, porque se tu uma hora não ganhar dinheiro, também tem preço. Né? Tem que ter lucro, tem que ter faturamento, tem que ter tem que ter venda, tem que fazer parte. Sim. Mas o que te motiva a fazer isso? Porque depois que você tiver tudo isso, você não vai ter motivo para continuar. Então é a pergunta do porquê. Por que eu empreendo? O que eu quero transmitir para as pessoas? E você pode vender um sorvete e transmitir algo para as pessoas. Pelo sabor dele. Você pode... A gente recebeu um presente agora, nesse final de semana, de uma artista que pinta em porcelana. E eu vejo um propósito naquilo que ela faz. Porque tem beleza por detrás daquilo que ela faz. Tem uma mão de Deus ali por detrás. Então você pode ter um propósito, independente se é um serviço, um produto, o que você entrega. Gente, muito obrigada por terem vindo. Nossa, foi um bate-papo bem legal, né? Obrigada. Muito... Depois de tanto tempo, né? Não sei nem quanto tempo que fazia que a gente não se via, Mais de uma década. Né? Por aí. Só né? na internet mesmo. Só na internet, né? A gente se via. Mas muito legal reencontrar. E o Michael e a Suzy moram em Pomerode, né? Eles moram em Pomerode agora. Tua cidade natal, né, Michael? Minha cidade natal.
moram em Pomerode, então contatem eles, entrem em contato, porque vale muito a pena. Obrigada de coração e não esqueçam de ativar o sininho para receber mais notificações. Legal, muito obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe, Raide. Neemias, que está nos bastidores. Que Deus abençoe vocês. Vocês também. Deus abençoe e adiante o ministério de vocês. Legal.